Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu resolvi experimentar um formato novo, já falo mais sobre isso pra vocês, mas eu vou falar sobre o livro Nosso Lugar Entre os Cometas, da Fernanda Nia. Vamos lá, esse canal é sobre livros, sim, mas é meu canal. E eu gosto de uma outra coisa também, que é maquiagem. Eu tenho explorado mais com maquiagem nos últimos meses, com mais cores e tal. E eu gosto muito de assistir vídeos online que são de True Crime. E True Crime são aqueles vídeos nos quais as pessoas ficam falando sobre os crimes e explicando como acontece. E várias das pessoas que fazem esse vídeo sobre True Crime, elas fazem os vídeos enquanto elas se maquiam. Então, eu acho legal isso, sabe? Então eu já preparei minha pele com sérum e tal. E eu vou direto pro corretivo, essas coisas, porque minha pele tá cheia de manchas de espinha no momento. Eu falei, e não falei o nome desse formato novo. Mas eu vou chamar esse formato novo de maquia resenha ou maquia livros, alguma coisa do tipo, que é juntando duas coisas que eu gosto. Calma, eu vou ficar esquisita assim depois que a base conserta. A gente fica meio palhaço no meio do processo pra depois dar tudo certo. Por que não, né? Se eu já passo maquiagem antes dos meus vídeos normalmente, eu acho que só seria mais divertido juntar tudo e falar de livros enquanto eu faço minha maquiagem, porque eu já faço maquiagem antes dos vídeos mesmo. E como eu tava falando, por causa do True Crime, eu vi que as pessoas às vezes ficam passando maquiagem enquanto falam sobre crimes ou as coisas que elas gostam, né? Igual tem uma que fala, o Arrume-se Comigo, e os vídeos nos quais as pessoas falam de crimes e coisas do tipo enquanto passam maquiagem. Eu pensei, por que eu não posso fazer o mesmo falando de livros? Mas começando agora, eu resolvi experimentar e ver se fica legal. Eu queria quebrar um pouco a rotina, fazer algo um pouco diferente. Então tá, eu vou falar com vocês sobre um livro que é Nosso Lugar Entre os Cometas, da Fernanda Nia, que é uma autora nacional que eu gosto bastante. Eu já comentei aqui com vocês sobre o livro dela, Mensageira da Sorte, que é muito bom, assim, eu amei. E ela é uma autora nacional que escreve esses livros mais YA, assim, mas livros que se passam no Brasil e tal. E esse Nosso Lugar Entre os Cometas, ele vai contar a história de três jovens, né? Três adolescentes que a gente vai acompanhar, que são a Lorena, o Gabriel e a Estefânia. Nossa, essa base geralmente é perfeita pra mim, mas eu acho que como estamos no verão, ela tá ficando um pouco clara. Ou talvez é o tanto de luz branca que tá na minha cara também. Mas tá bom. E os três são fãs dessa série de livros chamada Cometas da Galáxia, da autora Caçarola Star. É uma série de livros, uma autora fictícios, né? Foram criados para esse livro da Fernanda Nia, criação da Fernanda Nia, apesar de que tem trechinhos da história aqui no meio, o que é muito legal. Mas os três são fãs dessa série de livros, então o sonho deles é conhecer a autora. E tá tendo uma convenção de livros, a Livro.com, perto de onde eles moram. Então os três decidem ir pra Livro.com e eles estão decididos a encontrar a Caçarola Star e conseguir o autógrafo dela. Só que assim, o livro não é só sobre um grupo de jovens querendo encontrar a autora favorita deles, apesar de que sim, tem isso. Mas cada um tem seus problemas, seus desafios, as questões que eles têm que trabalhar em si mesmos. E a Lorena é uma menina muito determinada, muito teimosa. Ela mora com a avó dela que criou ela. E ela conhece o Gabriel da escola, eles são na mesma sala de aula. Mas eles não são amigos. Na verdade, a Lorena nem sabe que o Gabriel também é fã dos cometas. Além disso, a Lorena, conhecendo o Gabriel da escola, ela cisma que eles são rivais e que ele não gosta dela e que ele fica perseguindo ela e provocando ela, e ela não gosta dele nem dos amigos dele. E eu mencionei, né, que o Gabriel ele é da mesma turma que a Lorena, tal, da mesma sala de aula, só que ela o considera um rival, né? E a Lorena não sabe que o Gabriel gosta de cometas. Na verdade, quase ninguém sabe que ele gosta dos cometas, porque ele tem vergonha de falar isso. É aquela coisa, né? Livros de fantasia, livros YA, às vezes eles não são vistos como livros que agregam muito conhecimento. E tem gente que acha que é bobeira, que é perda de tempo, né? Gostar dessas coisas. Se você é um leitor de fantasia, romance, YA, imagino que em algum momento da sua vida você se deparou com as pessoas te julgando, assim, pelo que você lê. Não que você deixe isso te afetar, mas que você já percebeu que tem gente que acha que esses livros não têm valor, né? Então, o Gabriel, ele não contou pra ninguém que ele gosta
de cometas, porque ele tem medo de não ser levado a sério. Ainda mais que os amigos dele não são leitores, então eles podem não entender exatamente o que é essa paixão por livros, o que é se envolver com os personagens. Então ele guarda pra si mesmo, mas ele notou já que a Lorena gosta dos cometas, mas ele nunca conseguiu se aproximar dela pra poder comentar sobre os livros e pra, sabe, poderem discutir. É legal ter um amigo que gosta das mesmas coisas que você. Só que, como eu disse, a Lorena ela é muito fechada, ela tem o próprio mundo, ela tem a teimosia dela, então ela acha que o Gabriel é inimigo dela e acaba que ela não deu uma chance pra deles se conhecerem. E tem também a Stefania, ela não é da mesma escola que a Lorena e o Gabriel, ela não os conhece, mas ela também é muito fã dos cometas, né? E ela tá querendo ir pra essa convenção. E a Stefania, ela é uma cosplayer. Ela passou semanas preparando essa fantasia dessa personagem que ela gosta. Só que ela tem receio de usar essa fantasia porque ela tem inseguranças com o corpo dela, que não é o corpo padrão magrinho, pequenininho, miudinho. E ela fez amigos online, né? Porque eles combinaram de irem juntos de cosplay, se encontrarem lá, na verdade, que eles não são da mesma cidade. E ela tem medo do julgamento, porque essa personagem da qual ela preparou o cosplay, fisicamente os dois não são similares, né? A personagem é menor, é mais baixinha, é magrinha. A Stefania, ela é uma garota plus size. E ela tem medo da maneira como as pessoas vão olhar ela, sabe? Tá, expliquei pra vocês quem são os três, mas como que o caminho deles, né, vai se esbarrar nessa história? Tudo começa com eles indo pra convenção. Então, tem uma excursão que tá saindo da cidade deles pra convenção e os três vão. Nenhum combinando de ir com o outro. Na verdade, o Gabriel combinou de ir com os melhores amigos dele, que eles têm um canal no YouTube chamado Patotube. E eles pretendem fazer a cobertura do evento no canal deles. A Stefania tá indo pra encontrar os amigos cosplayers dela. E a Lorena está indo determinada a encontrar a Caçarola Star e conseguir o autógrafo dela. E a Lorena tá indo sozinha mesmo, com o objetivo de chegar lá e conhecer a Caçarola Star. Quando a Lorena ela chega lá no ônibus e ela vê que tá o Gabriel com os amigos dele, ela fica super incomodada, porque ela não quer ser vista por eles, porque ela acha que eles vão começar a zoar com a cara dela, encher o saco dela. Então ela decide ficar escondidinha lá no ônibus. Mas acabou que a Lorena, então, sentou do lado da Stefania. Não conversaram, mas ali foi o primeiro contato entre elas. E a Lorena estava certa de que o Gabriel e os amigos dele iam encher o saco dela. Então, quando o Gabriel viu ela, ele tentou se aproximar, ela fugiu dele. E o Gabriel estava tentando se aproximar da Lorena e se afastar dos seus amigos para poder falar de Cometas da Galáxia com a Lorena. E aí é muito engraçado, né? Porque a Lorena, teimosa, fechada por causa das questões da vida dela mesmo, que faz ela ser cuidadosa com as pessoas e preferir a sua própria companhia, né? Faz com que ela cisme com o Gabriel e fuja dele, enquanto isso ele tá correndo atrás dela, tentando ser amigo dela, e ela cisma que eles são inimigos. É muito engraçado. E aí os três começam a desenvolver um certo tipo de relação entre eles, porque a Lorena e o Gabriel não conseguiram chegar a tempo na fila para pegar a senha para conseguir o autógrafo da Caçarola Star. Então, as coisas ficaram um pouco complicadas para eles. Mas a Lorena, com a sua teimosia, não desistiu e ela começou a desenvolver seus planos mirabolantes de poder dar um jeito de conhecer a Caçarola, porque é o sonho dela. E a gente vai acompanhando eles nessa convenção, que é muito legal, porque, de certa forma, é uma celebração ao mundo dos fãs, fãs de livros, fãs de séries, de games, de tudo. Eu acho que nós, leitores, todos somos fãs de algum autor, ou em algum momento da vida, talvez quando adolescente, fomos muito fãs de alguém. E então a gente consegue entender o que esses personagens sentiram naquele ambiente, o quão importante era para esses personagens estar naquele local e conhecer a ídola deles, né? E aí várias coisas super engraçadas acontecem, que é um livro adolescente, um livro bem leve, né?
E nessa situação de tentando encontrar a autora, de tentando aproveitar essa convenção, esse ambiente, a relação entre eles vai se formando, uma amizade bem divertida, não só entre os três, mas os amigos deles vão acabar se envolvendo. A história se passa em um dia, né, que é nesse dia que eles vão na LivroCon. Mas apesar da história se passar em um dia só, é aquele dia bem cheio, aquele dia bem maluco. A Lorena vai acabar conhecendo mais do Gabriel, e cada um dos três tem as coisas que eles vão acabar trabalhando em si mesmo, e até com a ajuda um dos outros, né? Porque a Stefania tem que trabalhar confiança para ter coragem de fazer o cosplay dela. A Lorena tem que aprender a se abrir mais para as pessoas. O Gabriel tem que aprender a não ter vergonha de gostar do que ele gosta, de ler o que ele lê e de falar para as pessoas que ele é fã, sim, de Cometas da Galáxia. Eu gostei muito da Stefania, ela é uma fofa, um amor de pessoa, ela é uma gracinha. E a Stefania é aquela pessoa que desde criança é muito fã dos livros. Então acho que muita gente pode se identificar com algumas das coisas que ela sente, que ela pensa. Tem uma coisa que eu achei muito legal aqui, tipo, durante a história ela meio que tem um mantra, assim, que ela fica repetindo pra si mesma. Que é tipo, essa é a minha história. Então, eu sou protagonista da minha história. É muito bonitinho. O mantra não é exatamente esse, mas nesse sentido. A história ela é narrada, né, no ponto de vista de cada um dos três, então fica alternando. E eu me surpreendi muito positivamente. Eu já sabia que a Fernanda Nia consegue trazer umas surpresas, umas coisas, umas reviravoltas no meio da história. Muito bem, porque Mensageira da Sorte foi fantástico. Mas eu imaginava que esse livro ia focar neles na convenção e tentando encontrar a autora. Mas eu não imaginei que ela fosse trazer tanta coisa pro meio disso, assim, coisas que aconteceram que eu não esperava. E assim, eram coisas que eu não esperava, mas o livro ficou com um ritmo muito legal. A cada página nova, a cada capítulo novo, ele ficava mais interessante, me prendia mais. E teve um desenvolvimento dos personagens, claro que condizente com que uma pessoa pode crescer em um dia, mas foi incrível. E também teve bom humor, tem um pouquinho de tudo, assim, sabe? É uma delícia. E eu gostei muito disso, sabe? Eu acho que esse livro acaba sendo uma homenagem mesmo para os livros, para as histórias. Porque, assim, os livros não apenas unem as pessoas, mas eles também têm a capacidade de fazer a gente se tornar uma pessoa melhor. A gente consegue tirar uma lição de qualquer livro que a gente lê, mesmo que seja fantasia, sabe? Eu acho legal também que esse livro nos mostra isso. Porque por mais que esses três sejam adolescentes que gostam dessa história de fantasia espacial, eles conseguem pegar força, pegar inspiração nos personagens pra serem pessoas melhores, sabe? Então, eu gosto muito dessa mensagem. Foi uma história divertida, animada, cheia de aventura e reviravoltas, que ao mesmo tempo fazia uma homenagem aos leitores, às histórias. E eu gostei pra caramba, como eu disse, os personagens começaram num ponto, mas as relações que eles construíram graças aos livros fizeram com que eles encerrassem aquele dia com muito mais coisa, sabe? Agregou muito mais na história deles. Eu achei, assim, maravilhoso, incrível. Incrível, principalmente no final, quando começa a acontecer muita coisa que eu não posso falar pra não estragar a surpresa pra vocês, mas, assim, é maravilhoso, assim. Amei mesmo. Então, esse livro eu já tinha esperanças, altas expectativas pra ele quando eu peguei, por ser da Fernanda Nia e por ter uma sinopse interessante. Mas quando eu peguei pra ler, eu me surpreendi muito mais, porque trouxe muito mais do que eu esperava e coisas super divertidas, assim. Adorei a vibe desse livro. Então é isso, então eu tô experimentando esse formato diferente de vídeo. Não sei quanto tempo vai durar, né? Tudo no início a gente ainda tem um período de adaptação. Quando eu comecei o canal eu não sabia nem falar direito e agora já tô falando melhor. Então eu espero conseguir trabalhar e trazer algo legal disso. Mas eu tava com vontade de fazer isso, experimentar, testar esse formato novo. Eu imagino que eu vou tentar mais alguns depois desse vídeo pra ver se eu gostei. Acabou que eu não mencionei os produtinhos que eu usei na hora que eu estava usando porque eu não queria que cortasse a coisa do livro, mas é isso, eu não tenho muita técnica, eu vou fazendo o que eu acho divertido, combinando as cores como eu quero. E eu resolvi experimentar esse formato, sabe? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se vocês não gostaram, não precisa comentar, entendeu? Porque eu tô fazendo assim porque eu fiquei com vontade, sabe? Eu acho legal. Então eu vou experimentar mais vezes.
ver se eu gosto desse formato, se eu continuo, se eu melhoro, se eu adapto mais. Talvez nas próximas vezes usar uma lente com o grau correto que eu enxergo, porque eu coloquei essa lente que eu não uso faz tempo que o meu grau mudou. E aí tinha hora que eu tinha que ficar perto do espelho e não fica muito legal. Então é isso, links úteis na descrição. Aqui do lado tem recomendações de vídeos pra vocês. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!